Deus tem uma palavra para você hoje. Hoje, eu quero falar com você sobre algo que não é coincidência. Você não chegou até este vídeo por acaso. Não foi apenas mais um clique. Não foi só porque você gosta de ouvir mensagens bíblicas. Você está aqui porque Deus marcou este encontro com você. Ele sabia exatamente a hora, o dia e o momento em que você iria parar para ouvir esta palavra. O provérbio que vamos meditar hoje não é apenas um versículo bonito para postar nas redes sociais ou anotar em um caderno. Ele é direção divina para a sua vida. Resposta para dúvidas que talvez você nem tenha falado para ninguém. Muitas vezes, Deus fala conosco de forma tão clara que até nos perguntamos: será que Ele está mesmo falando comigo? E eu quero que você saiba, sim, é com você que Ele está falando agora. Quando abrimos a Bíblia no livro de Provérbios, encontramos palavras inspiradas pelo Espírito Santo que atravessaram séculos e continuam vivas. E isso acontece porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela não perde validade, não perde força e nunca chega atrasada. Ela sempre chega no tempo certo. O provérbio de hoje está em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez, ao ouvir isso, você pense: eu já conheço esse versículo, já ouvi várias pregações sobre ele. Mas deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus não é sobre quantas vezes você ouviu, mas sobre o que o Espírito Santo quer falar com você agora, neste exato momento. Eu quero que você se imagine sentado aos pés do Mestre, como Maria fazia, ouvindo cada palavra com atenção. Esqueça por alguns minutos as preocupações, desligue as distrações e abra o coração. Porque Deus não apenas quer falar, Ele quer direcionar cada passo seu. Talvez você esteja vivendo um tempo de incerteza. Pode ser que tenha decisões para tomar, mas não sabe qual caminho seguir. Pode ser que enfrente uma batalha silenciosa que só você e Deus conhecem. Ou talvez você tenha se sentido perdido, sem saber por onde começar de novo. E é exatamente por isso que esse provérbio é para você hoje. Ele fala sobre confiança, dependência e direção divina. Ele nos ensina a colocar Deus como centro de todas as decisões e a não depender apenas da nossa lógica ou daquilo que conseguimos ver, sabe? Confiar de todo o coração não é fácil. É mais fácil dizer, eu confio em Deus quando tudo está bem, quando as portas estão abertas, quando os recursos estão no lugar. Mas confiar mesmo quando não vemos saída, mesmo quando o céu parece fechado, exige fé genuína. E é sobre isso que vamos mergulhar juntos nos próximos minutos. Vamos explorar cada parte desse provérbio, entender o que ele significa na prática e aplicar a nossa vida de forma que não seja apenas mais uma mensagem ou mais um vídeo, mas sim uma chave espiritual para destravar o seu dia e abrir portas para o seu futuro. Por isso eu quero te pedir algo. Fique comigo até o final. Não apenas porque lá teremos uma oração especial, mas porque Deus pode, no meio dessa mensagem, soltar uma palavra específica que será a resposta exata para aquilo que você tem pedido em oração. Você está pronto para ouvir o que Deus separou para você hoje? Então vamos juntos dar o primeiro passo nessa caminhada de 20 minutos de direção, fé e transformação. Quando a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração, ela não está falando de um tipo de confiança parcial, daquele tipo que a gente entrega algumas áreas para Deus e segura outras nas nossas mãos. Não. Aqui é uma entrega total, sem reservas, sem plano B. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero apenas uma parte do seu coração, quero ele inteiro. Mas confiar dessa forma é um desafio. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, fomos treinados pela vida a sermos independentes. Desde pequenos, aprendemos que precisamos correr atrás, garantir o nosso sustento, nos proteger. E isso é bom.
Deus nos deu habilidades, inteligência e força. Mas existe um limite para o que nós podemos fazer. E é exatamente nesse limite que entra a confiança total no Senhor. Vamos lembrar de Abraão. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão não recebeu um mapa, não tinha GPS, não tinha garantias humanas. Ele só tinha uma promessa. E mesmo assim, ele obedeceu. Isso é confiar de todo o coração. Não é ter todas as respostas. É confiar em quem tem todas as respostas. Confiar de todo o coração significa continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Talvez você já tenha enfrentado dias em que as notícias eram ruins, os recursos estavam acabando e as forças estavam se esgotando. É nesses dias que a nossa fé é testada. É fácil dizer: eu confio em Deus quando tudo está indo bem. Mas e quando o médico dá um diagnóstico difícil? E quando a porta de emprego que você esperava se fecha? E quando a resposta de oração demora para chegar? É nesses momentos que essa frase deixa de ser apenas um versículo decorado e se torna um estilo de vida. Eu gosto de pensar que confiar em Deus é como se lançar nos braços de alguém que você sabe que vai te segurar. Imagine uma criança pulando nos braços do pai. Ela não calcula a altura, não mede a distância, não se preocupa se vai cair. Ela simplesmente pula, porque sabe quem está lá para recebê-la. É assim que Deus quer que a gente confie nele, com a certeza de que ele nunca vai falhar. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão ou de uma crise que exige essa confiança. E a minha pergunta para você é: você está disposto a entregar de verdade? Porque entregar de verdade significa abrir mão do controle. Parar de tentar resolver tudo sozinho e dizer: Senhor, eu não sei como, mas eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sabe, confiar também significa esperar. E esperar, muitas vezes, é a parte mais difícil. Mas a espera com confiança é diferente da espera com ansiedade. Quando esperamos confiando, o nosso coração descansa. E é nesse descanso que encontramos paz, mesmo no meio da tempestade. Se você sente que está difícil confiar, lembre-se de que a confiança não vem de nós mesmos. Ela vem de conhecer quem Deus é. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais fácil é entregar o coração. E como conhecemos o caráter dele? Lendo a palavra, orando e lembrando das vezes em que ele já foi fiel no passado. Hoje, Deus está te convidando a confiar de todo o coração. Talvez você precise fazer uma oração simples, mas sincera. Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos e decido confiar, mesmo sem entender. Essa decisão de confiar é a chave que abre a porta para a paz que o mundo não pode dar e para milagres que só Deus pode fazer. Depois que Deus nos pede para confiar nele de todo o coração, ele nos dá um segundo conselho que é, na verdade, um alerta. Não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra estribar significa apoiar-se, depender de, colocar o peso sobre. É como uma bengala em que alguém se apoia para caminhar. Deus está dizendo: não use a sua própria compreensão como bengala para tomar decisões, porque a sua visão é limitada. E aqui está uma das maiores lutas da nossa vida espiritual. Nós gostamos de ter controle, gostamos de planejar, de entender todos os passos antes de agir. Mas Deus trabalha de um jeito que muitas vezes foge completamente da lógica humana. Ele não é limitado pelo tempo, não é limitado pelas circunstâncias e não depende dos recursos que nós temos. Um exemplo claro disso está em Josué 6. Deus ordenou que o povo de Israel derrubasse as muralhas de Jericó, marchando ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, tocando as trombetas. Isso não fazia sentido militar algum. Não havia lógica estratégica nessa ordem. Mas quando eles obedeceram, as muralhas caíram. Por quê? Porque a vitória não estava na estratégia humana, mas no poder de Deus.
Muitas vezes, nosso entendimento é como um óculos embaçado. Ele nos dá uma visão parcial, mas não a visão completa. E o perigo de depender apenas dele é que podemos tomar decisões baseadas em medo, em experiências passadas ou em conselhos errados. É por isso que Deus nos diz para não nos apoiar na nossa própria compreensão. Outro exemplo bíblico é o de Pedro. Depois de uma noite inteira pescando e não pegar nada, Jesus disse: "Vai para onde as águas são mais fundas e lance as redes." Pedro era pescador experiente. Sabia que naquele horário não era o melhor momento para pescar. No entendimento humano, aquilo não faria diferença. Mas ele decidiu obedecer à palavra de Jesus, e o resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. Lucas 5:1-7. Não se apoiar no próprio entendimento é, muitas vezes, escolher obedecer mesmo sem entender. É agir pela fé, confiando que Deus sabe algo que nós não sabemos. É reconhecer que a nossa visão é como a de quem está no chão olhando uma pintura gigante. Vemos apenas um pedaço, mas Deus que está acima vê a obra inteira. Na prática, isso significa incluir Deus em cada decisão, por mais simples que pareça. Quantas vezes tomamos decisões pequenas sem consultar a Deus e depois enfrentamos consequências desnecessárias? Quando aprendemos a buscar a direção do Senhor até mesmo nas coisas que parecem óbvias, evitamos muitos caminhos de dor. É claro que Deus nos deu raciocínio e sabedoria para pensar, mas o que Ele está dizendo aqui é: não confie só nisso. Use o entendimento que eu te dei, mas submeta-o à minha direção. Porque até a melhor lógica humana pode falhar, mas o plano de Deus nunca falha. Talvez você esteja agora tentando entender por que algo aconteceu, tentando juntar as peças para encontrar uma lógica. E Deus está dizendo: pare de tentar entender tudo e apenas confie em mim. Às vezes, a compreensão só vem depois da obediência. Por isso, o convite de hoje é: entregue não apenas a sua confiança, mas também a sua necessidade de entender. Diga a Deus: Senhor, eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso da tua presença me guiando. Quando você abre mão de depender exclusivamente da sua lógica e se apoia no entendimento divino, você começa a experimentar milagres que a sua mente nunca poderia planejar. Quando a palavra de Deus nos orienta, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ela está nos convidando a algo muito maior do que apenas fazer uma oração rápida antes de tomar uma decisão. Aqui, reconhecer significa admitir, honrar, dar espaço, colocar no centro. É viver de tal forma que Deus seja não apenas parte da sua vida, mas o Senhor de cada detalhe dela. O problema é que, muitas vezes, nós dividimos a vida em áreas espirituais e áreas seculares. Entregamos para Deus a vida espiritual. Vamos à igreja, oramos, lemos a Bíblia. Mas deixamos de lado o trabalho, as finanças, os relacionamentos, a saúde, como se essas áreas não precisassem da direção dele. Porém, o versículo diz claramente: todos os teus caminhos. Isso significa que não há parte da sua vida onde Deus não queira estar presente. Na Bíblia, vemos pessoas que decidiram incluir Deus em cada passo. Josué, por exemplo, antes de entrar em batalhas, buscava a direção do Senhor. Davi, antes de atacar ou defender, consultava a Deus. Mesmo sendo um rei experiente e um guerreiro habilidoso, ele entendia que o sucesso não vinha apenas da estratégia, mas da presença e direção de Deus. Reconhecer a Deus em todos os caminhos também significa estar disposto a mudar de rota quando Ele assim orientar. Pode ser que você esteja seguindo um caminho que parece certo aos seus olhos, mas Deus vê lá na frente e sabe que não é o melhor para você. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos lembra que a nossa responsabilidade é planejar com diligência, mas sempre permitir que Deus altere o curso quando necessário. Na prática, como fazemos isso?
Antes de fechar um negócio, ore e peça discernimento. Antes de iniciar um relacionamento, busque a confirmação do Senhor. Antes de aceitar uma proposta, pergunte se ela está alinhada com os princípios de Deus. Até mesmo nas tarefas diárias, comece pedindo a Deus que guie o seu dia e abra oportunidades para glorificá-lo. E sabe qual é a beleza desse reconhecimento? É que quando você convida Deus para todos os caminhos, você não apenas recebe direção, mas também proteção. Muitas vezes, Ele impede que você entre em situações que poderiam ser armadilhas. Outras vezes, Ele abre portas que você nem sabia que existiam. O contrário também é verdadeiro. Quando ignoramos Deus em certas áreas, acabamos caminhando sozinhos e, cedo ou tarde, nos deparamos com obstáculos que poderíamos ter evitado. Reconhecer a Deus é como ter um GPS infalível. Ele nunca erra a rota, mesmo quando precisamos de desvios inesperados. Talvez hoje você esteja no meio de um caminho difícil ou numa encruzilhada sem saber qual direção tomar. A melhor escolha é parar, respirar e dizer: Senhor, eu te reconheço como dono deste caminho. Dirige meus passos. Essa atitude simples, mas poderosa, abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Quando você reconhece a Deus em todos os caminhos, você vive com a certeza de que não está sozinho e nem sozinha. Isso tira o peso das decisões, porque você sabe que o seu Pai está conduzindo cada passo. E mais, isso gera um descanso sobrenatural. Porque mesmo que a estrada seja estreita ou inclinada, você sabe que chegará ao destino certo, o destino que Deus preparou. Quando lemos, e Ele endireitará as tuas veredas, é como se Deus estivesse nos dizendo: se você confiar em mim, não depender apenas da sua própria lógica e me reconhecer em tudo, eu mesmo vou alinhar o seu caminho, corrigir a rota e te levar ao destino certo. Essa promessa é extraordinária, porque fala sobre intervenção direta de Deus na nossa trajetória. A palavra endireitar aqui significa tornar plano, nivelar, remover obstáculos. Imagine um caminho cheio de curvas perigosas, pedras e buracos. Agora imagine alguém indo na frente, limpando tudo, retirando as pedras, nivelando o chão. É isso que Deus promete fazer quando nos colocamos sob a sua direção. A verdade é que, sem Deus, o nosso caminho é cheio de desvios. Quantas vezes já nos perdemos em decisões precipitadas, relacionamentos errados, negócios que pareciam promissores, mas que nos levaram a becos sem saída. Mas quando Ele assume a liderança, mesmo os erros do passado se tornam parte do processo de construção. Deus é especialista em transformar estradas tortas em testemunhos de vitória. Um exemplo bíblico que ilustra isso é a vida de José. Aos olhos humanos, sua trajetória parecia cheia de curvas e injustiças. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso sem motivo. Mas no tempo certo, Deus alinhou todos os eventos, e José se tornou governador do Egito. Ele mesmo reconheceu: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. O que parecia um caminho tortuoso era, na verdade, o plano perfeito sendo traçado pelo Senhor. Outro exemplo é o povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, eles andaram em círculos por causa da desobediência e da falta de confiança. Mas quando decidiram seguir a direção de Deus através de Josué, atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida. Deus não apenas deu o destino, mas também preparou o caminho para que chegassem até lá. Na prática, quando Deus endireita nossas veredas, 3 coisas acontecem. Ele remove obstáculos que estavam bloqueando o nosso avanço. Ele corrige rotas que nos levariam para longe do propósito. Ele acelera processos porque sabe o momento certo de cada passo. Talvez hoje você esteja diante de um caminho confuso. Pode ser que haja problemas na família, dificuldades financeiras ou incertezas no trabalho. A boa notícia
é que você não precisa ter todas as respostas. Basta estar na rota certa. E essa rota é guiada por Deus. Endireitar as veredas não significa que tudo será fácil, mas que tudo será possível com Ele. Significa que, mesmo quando surgem curvas inesperadas, a mão de Deus está guiando o volante. Significa que, mesmo se você tropeçar, Ele está pronto para te levantar e colocar de volta no caminho. Hoje, Deus quer te dizer: se você me deixar liderar, eu vou cuidar de cada detalhe. Eu vou nivelar o chão onde você pisa. Eu vou te guiar de forma tão clara que você vai olhar para trás e perceber que cada passo fez sentido. E é aqui que chegamos à parte mais importante desta mensagem. Colocar isso em prática começa com uma entrega real. Não é um ato simbólico, é um ato de fé. É olhar para o céu e dizer: Senhor, toma a minha mão e me leva pelo teu caminho. Se precisar, muda a rota. Eu só quero andar na tua vontade. Chegamos ao final desta palavra, e olhando para tudo o que o Espírito Santo nos ensinou hoje, eu sinto que Deus está fazendo um convite para mim e para você. Não é um convite superficial. Não é apenas para ouvirmos mais um versículo e seguirmos a vida como se nada tivesse acontecido. É um convite para vivermos uma nova postura diante de Deus. Nós aprendemos que confiar no Senhor de todo o coração é abrir mão de controlar tudo e descansar na fidelidade dele. Aprendemos que não devemos nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é perfeita. Descobrimos que reconhecer a Deus em todos os caminhos é entregar cada área da nossa vida para Ele, sem reservas. E vimos que, quando fazemos isso, Ele mesmo endireita as nossas veredas, nivelando o caminho e nos conduzindo ao destino certo. Isso não é teoria, é prática, é decisão. É algo que muda a nossa rotina, muda a forma como tomamos decisões, muda até a maneira como reagimos às dificuldades. É um convite para que cada manhã seja um momento de entrega e alinhamento com o Pai. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo trouxe à sua mente áreas que você ainda não entregou completamente. Pode ser que haja medos, inseguranças, feridas antigas que te impedem de confiar totalmente. Pode ser que, por muito tempo, você tenha tentado fazer as coisas do seu jeito, apoiado na sua própria força, e isso só trouxe cansaço. Mas hoje, Deus está estendendo a mão e dizendo: vem, me deixa guiar, me deixa cuidar, confia em mim, e eu vou endireitar o seu caminho. E é por isso que agora eu quero te convidar para um momento especial. Não é apenas para ouvir uma oração, mas para orar junto comigo. Para que você fale com Deus como quem entrega o volante da vida nas mãos dele. Não importa onde você esteja, no seu quarto, no trabalho, na sala da sua casa. Feche seus olhos, se puder, e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu ouvi a Tua voz, e não quero endurecer o meu coração. Eu entendi que confiar no Senhor de todo o meu coração é a única forma de viver em paz e segurança. Por isso, eu decido agora entregar a Ti todas as áreas da minha vida. Eu confesso que muitas vezes tentei seguir pelo meu próprio entendimento, e isso me levou a caminhos confusos e cansativos. Perdoa-me, Senhor, por não Te reconhecer em cada decisão, em cada passo. Hoje, eu Te coloco no centro da minha vida. Reconheço-Te como Senhor de todos os meus caminhos, da minha família, do meu trabalho, das minhas finanças, da minha saúde, dos meus relacionamentos e dos meus sonhos. Toma o controle, Senhor. Endireita as minhas veredas. Remove os obstáculos que eu não consigo remover. Fecha as portas que não vêm de Ti e abre as portas que vão me levar para o centro da Tua vontade. Eu quero andar apenas pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Eu descanso agora no Teu cuidado. Eu escolho confiar, mesmo quando não entendo. Eu escolho esperar com fé, sabendo que o Senhor nunca se atrasa. Obrigado, Pai,
porque eu sei que esta palavra não chegou por acaso. Foi o Senhor que preparou este momento para me lembrar que os teus planos são maiores que os meus. E eu declaro que, a partir de hoje, minha vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, então você não pode perder o que Deus já preparou para amanhã. No próximo vídeo, eu vou compartilhar uma mensagem poderosa sobre a palavra que o inimigo não quer que você ouça hoje. É uma revelação que pode mudar completamente a forma como você enfrenta as batalhas espirituais e proteger a sua vida de ataques invisíveis. Ative o sininho agora, porque se você perder essa palavra, pode estar perdendo a chave para a vitória que está tão perto de acontecer. Te espero amanhã, para recebermos juntos mais direção e mais vitória da parte de Deus.